Da minha parte, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. O tema da nossa aula de hoje é como devemos orar, o poder da gratidão, da vibração e da cocriação. Como de costume, se alguém quiser perguntar alguma coisa, se alguém quiser falar alguma coisa, ou mesmo tiver algum questionamento, fiquem à vontade. Estamos todos aqui aprendendo, né, uns com os outros, certo? Bom, então vamos seguir aqui o nosso primeiro slide da noite. A oração como ato de vibração consciente. Então, guardem bem esta palavra, vibração consciente. Orar não é apenas falar com Deus, é sintonizar com Ele. Na oração consciente, não pedimos como quem está em falta, mas nos alinhamos com a vibração daquilo que já é. Então eu gostaria de repetir essa parte aqui para vocês, que é muito importante. Na oração consciente, não pedimos como quem está em falta, mas nos alinhamos com a vibração daquilo que já é. Lei da vibração. Tudo no universo vibra. Ao orar, emitimos uma frequência. Essa frequência atrai realidades semelhantes. Conforme a gente for avançando no nosso estudo desta noite, vocês vão compreender melhor tudo isso que já nesse primeiro slide eu já estou trazendo para vocês. Referente a essa partezinha aqui, aonde nos faz refletir assim. Não pedimos como quem está em falta, mas nos alinhamos com a vibração daquilo que já é. Então, vamos dar continuidade. Então, ou seja, logo, quando oramos a partir da carência, ou seja, com a sensação de que algo nos falta, estamos vibrando exatamente aquilo que não temos. Olha que interessante, pessoal. Será que a gente já parou para pensar, ou melhor, para refletir nessa parte aqui do segundo slide que eu estou trazendo para vocês? Quando oramos a partir da carência, ou seja, com a sensação de que algo nos falta, estamos vibrando exatamente aquilo que não temos. É como afirmar ao universo: eu ainda não tenho, estou em falta, sou incompleto. Essa vibração sutil, embora muitas vezes sincera e bem intencionada, emite um sinal de escassez. E pela lei da vibração, o que você emite é o que retorna para você. Então, pessoal, muitas vezes a gente não se dá conta daquilo que a gente está vibrando, daquilo que a gente energeticamente estamos enviando para o universo. Eu não vou adentrar muito aqui nessa parte, porque nos próximos slides vai ser muito bem explicado, tá? Todas essas questões. Então vamos seguindo aqui. Essa postura ativa o campo quântico de possibilidades e provoca o que os estudiosos chamam de colapso da função de onda. A vibração de certeza
colapsa as infinitas possibilidades em uma realidade específica. Ou seja, o universo então responde com sincronicidades, intuições e encontros alinhados com o que você já vibrou, não como mágica, mas como consequência natural da sua coerência interna. Alguns estudos que eu já trouxe aqui para vocês, eu lembro que eu deixei uma tarefinha para vocês, para que vocês pesquisassem o que seria o colapso da função de onda. Eu não sei se vocês pesquisaram, mas quem pesquisou vai entender aquilo que eu estou trazendo aqui para vocês nesta noite. Tá? Então, pessoal, o universo, que nada mais é do que a fonte criadora, ele responde com sincronicidade, ou seja, com equilíbrio. Então, o universo vai devolver para nós aquilo que nós estamos vibrando, energeticamente falando. Né? Não como mágica, né? Mas como consequência natural da sua coerência interna. Eu não vou adentrar muito o que seria a coerência interna, porque nos próximos slides a gente vai focar bastante também nessa parte. Bom, vamos dar continuidade. Então, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês o que seria o colapso da função de onda para aqueles que não pesquisaram. Tá? O colapso da função de onda é o que acontece quando uma partícula que antes estava em vários estados possíveis ao mesmo tempo, ou seja, como se estivesse em vários lugares ao mesmo tempo, escolhe um único estado no momento em que é observada. Vocês vão entender daqui a pouco o que seria esse estado no momento em que ela é observada. Isso sugere que a realidade não é algo fixo, mas algo que ganha forma quando há uma consciência presente para percebê-la. Ou seja, essa consciência seria nós mesmos, certo? Então, pessoal, não existe algo fixo na nossa realidade, sendo que somos co-criadores da mesma. Então, temos o poder de modificar a nossa própria realidade através do colapso da função de onda. Ou seja, se tudo no universo é energia, quando acontece o colapso da função de onda, nós estamos interagindo com essas energias, estamos enviando um tipo de vibração específica e o universo vai devolver para nós aquilo que a gente está emanando energeticamente falando, como eu falei no slide anterior. Então, a todo momento, estamos modificando a nossa realidade. Leandro, Gilberto, vocês gostariam de falar alguma coisa? Ou eu posso seguir? Da minha parte, pode continuar, Fábio. Também, Fabinho, pode dar continuidade. Eu vou trazer agora, pessoal, exemplos práticos do dia a dia, para que a gente possa entender melhor essa questão, tá? Então, ó, imagine que você está fazendo uma oração, pedindo cura para alguém, no nível quântico, certo?
a situação da pessoa, por exemplo, estar doente ou curada, existe em potencial como múltiplas possibilidades. Isso é superposição quântica. Ou seja, o que é superposição? É o estado quântico da vida dela, ou seja, da pessoa. A gente está enviando aquelas vibrações de cura. Ou seja, o estado quântico dela não está definido, não está fixo. Porque ela pode continuar doente, melhorar aos poucos ou se curar completamente. Ou seja, existem várias possibilidades. Certo? Então, quando a gente ora com fé, tá? Aquela fé que Jesus já nos ensinou, né? Aquela fé que move montanhas. Intenção e gratidão, você está direcionando sua consciência para uma dessas possibilidades, ou seja, a cura. Isso alinha sua vibração com esse estado desejado. A consciência, que seria no caso o observador, pode colapsar a função de onda, ou seja, manifestar uma das realidades possíveis. Olha que interessante. Assim, a realidade onde a pessoa está curada deixa de ser apenas uma possibilidade e se torna real. Ou seja, esse é o colapso. Então, quando eu falo para vocês que somos co-criadores, quando a gente começa a se alinhar com a nossa verdadeira essência, podemos causar mudanças significativas na nossa vida e até mesmo na vida das pessoas ao nosso redor. Jesus já nos ensinava, e eu sempre trago esse ensinamento de Jesus aqui para vocês, quando ele nos faz refletir. Vós sois deuses, brilhai a vossa luz. E onde se encontra essa luz? Dentro de cada um de nós, ou seja, essa luz é a nossa verdadeira essência, a nossa centelha divina. A oração como frequência viva e conexão com o divino. Então vamos lá. Orar com consciência é lembrar-se de quem somos. Repito, orar com consciência é lembrar-se de quem somos. Não seres separados, tentando alcançar o divino, mas expressões vivas da fonte, despertando para o poder criador que habita em nós. Essa oração é em si um ato de retorno ao lar interior, uma vibração que não precisa subir aos céus, pois ela já se move no plano onde tudo é um. Ou seja, o um está em nós e nós estamos unidos a um. O que seria esse um? É a fonte criadora de todo o universo, né? Ou Deus, como vocês queiram chamar. Olha o poder imenso, né? Reflitam. Nesse poder imenso está contido em nossa alma. Nós somos filhos da fonte criadora. Ou seja, nós somos a própria fonte criadora. Isso é muito significativo. Quando a gente começa a entender que Deus está dentro de nós e não está fora, que a gente não precisa ficar buscando Deus fora, né? Um Deus inalcançável. Ou seja, se nós somos
fractais da própria fonte criadora do universo. Ou seja, nós somos o universo, porque não existe separação. Tudo está em plena união. Não existe separatividade no universo. Somos todos um. Eu sempre falo isso aqui para vocês. Então a gente precisa compreender isso de uma vez por todas. Somos co-criadores em potencial. Então precisamos lembrar quem nós somos em essência, que engloba tudo isso que a gente está discutindo aqui, né? Que eu estou trazendo aqui para vocês nessa reflexão deste slide. Se alguém quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá, pessoal? Então, quando a gente ora com consciência, o que ela promove em nós? Ela eleva a consciência acima do ego e da dualidade. Ajusta nosso campo energético a uma nova frequência de ordem e harmonia. Ativa memórias de nossa essência divina, trazendo paz e clareza. Alinha-nos ao fluxo universal, abrindo caminho para a manifestação do bem maior. Eleva-nos à presença divina, onde tudo flui com amor. Isso, pessoal, é orar com consciência. Isso é orar se voltando para dentro e se conectando com a nossa verdadeira essência. E quando a gente faz isso, nós começamos a enxergar a plenitude da vida. E a gente começa a parar de pedir e a gente começa mais a agradecer. Porque só temos que expressar a nossa profunda gratidão. Pois se existimos, temos que agradecer e muito a fonte criadora. Pois nós somos essa fonte manifestada em tudo e em todos. Então aqui, pessoal, está o grande segredo da oração. Ou seja, gratidão antecipada, o segredo quântico da manifestação. Ó, reflitam comigo só nessa primeira frase. Agradeça como se já fosse realidade, e a realidade se curvará à tua vibração. Repito. Agradeça como se já fosse realidade, e a realidade se curvará à tua vibração. Vou trazer um exemplo prático aqui para vocês. Vamos acabar de ler aqui o slide. A física quântica nos mostra que antes de ser matéria, tudo é potencial quântico. Ao visualizar com emoção e agradecer como se já tivesse acontecido, você colapsa essa onda de possibilidades em realidade manifestada. Então vamos entender, pessoal, com um exemplo bem prático. Imagine uma pessoa. Ela acorda de manhã e ela agradece pelo seu apartamento, pelo seu carro na garagem e pelo seu emprego. Certo? Só que quando ela faz essa oração de agradecimento por essas coisas que eu citei aqui para vocês, ela faz com fé, né? Com emoção, do fundo do coração dela.
Só que tem um problema nisso tudo, Gilberto. Essa pessoa, ela não tem ainda um apartamento, porque ela mora na casa de seus pais, ela não possui um carro na garagem e ainda ela não possui um emprego. Ela está em busca de um emprego. É aí que entra o segredo da manifestação quântica. É aí que entra o segredo do colapso da função de onda. Mas espera aí, ele está agradecendo como se ele já estivesse, como se tudo aquilo já estivesse acontecendo na realidade dele. Sim. Quando fazemos isso, o universo, ele vai entregar o que para nós? Aquilo que a gente está vibrando. Aí essa pessoa sai ali, ou seja, começa a se apresentar na vida da pessoa várias possibilidades para que ela possa realizar aquilo que ela está em busca. Aí essa pessoa sai da casa dela e acha uma carteira no chão cheia de dinheiro. Aí ela pega essa carteira e ela escuta uma notícia no rádio que uma pessoa desesperada está procurando aquela carteira. Ela vai até essa pessoa, entrega essa carteira para esta pessoa e esta pessoa é o dono de uma grande empresa. Aí esse dono fala: muito obrigado, né? Era o pagamento dos meus funcionários, era isso, era aquilo. Onde você trabalha? Ah, eu não trabalho, no momento que eu estou procurando emprego. Você não quer trabalhar na minha empresa? Vocês estão entendendo? Aí desse trabalho nesta empresa, daqui a um tempo ele consegue comprar o carro dele. E daqui a um tempo ele consegue comprar o apartamento dele. Então vocês estão entendendo? Deu para entender nesse exemplo prático que eu trouxe aqui para vocês? Mais agradecer do que pedir, eu vou além. Parar de pedir e agradecer. Agradeça como aquilo já fosse realidade na sua vida. Eu almejo trocar de carro. Então, você vai agradecer como aquele carro já estivesse lá na sua garagem. Quando você for fazer a sua oração de gratidão, você vai se imaginar dentro daquele carro. Você vai se imaginar ali dentro do carro, se imaginar tocando no volante do carro, imaginando aquilo acontecendo mesmo. Você está cocriando aquela realidade. Mas essa oração tem que ser com um sentimento, tem que ter emoção, tem que ter fé. Então, eu não sei se vocês conseguiram entender mais ou menos o que eu estou querendo passar para vocês, mas eu estou passando aqui para vocês, pessoal, o segredo da manifestação quântica. Tem pessoas que fazem isso inconsciente. Então, isso é uma reflexão muito profunda que eu trago para vocês. Será que nós sabemos realmente orar? Será que a gente estava orando da maneira correta? Eu não estou falando aqui, pessoal, que quando a gente ora pedindo, ou às vezes em uma situação de desespero, que a espiritualidade não vai atender a gente. Eu não estou falando isso. Quantas vezes, né, nós não se vimos em situações difíceis, que a gente orou desesperadamente, ou pediu ajuda para determinada pessoa, essa ajuda veio e o problema se resolveu. Eu não estou falando isso. Mas o que eu estou passando aqui para vocês é um segredo. Se resume nessa primeira frase.
Agradeça como se já fosse realidade, e a realidade se curvará à tua vibração. Vamos dar continuidade. Qual que é a diferença entre pedir e agradecer? Quando a gente pede, frequência baixa, parte da escassez, reforça que ainda não tenho, vibra insegurança e ansiedade, espera algo vir de fora, sendo que o que tem que vir começa dentro de nós. Quando a gente agradece, frequência elevada, parte da plenitude, afirma, eu já sou digno, afirmações positivas. Vibra fé, certeza e paz interior. Ativa o poder co-criador interior. Então, como deve ser a nova oração? Como deve ser esta oração? Uma oração vibracional não pede como necessitado espiritual. Ela agradece como um filho da fonte, com fé firme, sentimento real e consciência elevada. Exemplo, mais exemplos. Gratidão, divina presença, por este novo caminho que se abre na minha vida. Eu recebo com alegria a abundância, o amor e a sabedoria. Já vibram em minha realidade. Só que para a gente colapsar a função de onda, e as possibilidades começarem a se apresentar na nossa realidade, para a gente conquistar aquilo que a gente almeja, a gente precisa ter coerência entre o sentir, pensar e falar. Porque também não adianta nada eu fazer uma oração pensando uma coisa, sentindo outra e falando outra coisa completamente diferente. Tem que ter coerência. Tem que ter ali uma união única em todos os sentimentos, entre pensamento, emoção, tá? Ou seja, a oração é mais poderosa quando o pensamento está claro, a palavra é afirmativa e o coração sente como se já fosse real. É a coerência vibracional que ativa o campo da cocriação. Aqui, pessoal, Jesus mesmo ensinava: tudo que pedirdes em oração, crede que já o recebestes, e assim será. Marcos capítulo 11, versículo 24. Pessoal, Jesus já estava ensinando física quântica há mais de 2000 anos atrás, está aí. Crede que já o recebestes, tudo que pedirdes em oração, e assim será. Jesus já estava ensinando isso para nós. Essa aula de hoje, pessoal, é um divisor de águas. Vamos explicar item por item. Como orar na prática, então? Passo a passo. Silencie a mente. Respire. Entre em estado de presença. O que seria este estado de presença? É você focar naquele momento. Tá? É não deixar o pensamento fugir. Quando a gente entra em estado de presença, é nesse momento que a gente recebe as intuições dos nossos mentores, que a gente recebe a intuição da própria fonte criadora que está em nós, do nosso eu superior. Então, o estado de presença é muito importante a gente cultivar no nosso dia a dia. Exemplo, eu estou lá lavando louça,
Eu estou lá lavando louça, mas eu estou pensando na filha que eu tenho que buscar na escola, no boleto que eu tenho que pagar, no carro que eu tenho que levar para consertar. Eu estou lavando louça ali no automático e eu não estou percebendo, porque meus pensamentos não param. Eu estou tomando café da manhã, eu estou pensando em 1 milhão de coisas que eu tenho que fazer naquele dia. Você não está em estado de presença. Você vai lavar a louça, foca em lavar a louça, foca naquele momento, foca ali, agradeça por aquele momento. Na hora que você acabar de lavar a louça, aí você vai para o próximo passo, aí você pensa naquilo que você tem que fazer depois. Mesma coisa, vai sentar para tomar o café da manhã, foca naquele momento, foca, agradeça por aquele alimento, use o poder da gratidão, foca naquele momento. O que aconteceu comigo de sair para ir para o trabalho, era tanto pensamento que vinha que na hora que eu me dava conta, eu já estava no trabalho, Gilberto. E eu nem sabia como eu tinha chegado lá. Porque a gente vai sempre pelo mesmo caminho, né, muitas vezes. Foi tão no automático que na hora que eu cheguei lá, eu só falei, poxa, mas eu já cheguei. E eu passei o caminho inteiro pensando em outras coisas. Você acaba até nem prestando muita atenção no trânsito. Então, pessoal, cultivem o estado de presença. Isso é muito importante. Conecte-se com a fonte. Sinta a energia amorosa do todo. Onde que está o todo? Está fora ou está dentro da gente? Nós somos o próprio todo. Ele está em nós. Nós somos um fractal dessa consciência universal de amor incondicional. Visualize com emoção. Veja e sinta o que deseja já realizado. Não falar por falar. Você tem que visualizar com emoção, com sentimento. Né? Que nem o exemplo que eu contei para vocês sobre o rapaz que não tinha apartamento, que não tinha carro, que não tinha trabalho. Ele conquistou tudo aquilo que ele almejava, porque ele praticava isso que eu estou ensinando aqui para vocês. Agradeça profundamente. Use o poder da gratidão ativa. Finalize com fé. Confie, o universo já está agindo. Sabe o que atrapalha o colapso da função de onda? O quinto passo. A gente não confia. Confie, o universo. Você fez a oração, solta. Solta. Vai passar o seu dia, vai trabalhar, vai fazer seus afazeres, esqueça completamente, solta. O universo já está agindo. A partir do momento que você pensou, você começa a cocriar. Você já enviou essa intenção, essa vibração, e ela vai voltar para você, da forma que você enviou. Então, se eu estou enviando amor, esperança, vai voltar o que para mim? Amor e esperança. Se eu estou enviando escassez, ódio, vai voltar o que para mim? Lembra, o universo trabalha com sincronicidades. Então, pessoal, confie. A ansiedade atrapalha. A ansiedade quebra o colapso da função de onda. O negócio ele está chegando para você no meio do caminho, você barra. Porque você fica ansioso, você fica duvidando. Ah, será que você acabou de fazer a oração e você fala assim, será que vai dar certo? Será que vai demorar para acontecer? Aí passa 2, 3 dias, 4 dias, 5 dias, você fala, ah, acho que não deu certo, acho que a espiritualidade não me escutou, ah, acho que Deus não me ajudou. Acabou, acabou aí. Pode começar de novo. Às vezes demora. O universo, ele vai começar a engajar possibilidades para você poder conquistar aquilo que você está buscando. Então essas possibilidades vão se apresentar na sua realidade. Às vezes não é do dia para a noite.
certo? E orar com consciência, ela também realiza uma reprogramação energética. Orar com gratidão reprograma suas crenças limitantes, seu campo eletromagnético, abre sua percepção para oportunidades alinhadas com seu desejo. Olha só, abre a percepção para oportunidades alinhadas com seu desejo. Acabei de falar aqui para você. Você passa de vítima a co-criador, alinhado à inteligência universal. Estado emocional saindo da ansiedade, culpa e medo e entrando em estados de paz, certeza e contentamento. Pessoal, vamos parar de sermos vítimas e vamos ser co-criadores da nossa realidade. Vamos nos conectar com a nossa verdadeira essência, que é a fonte criadora. Simples assim. Vamos parar de nos rebaixarmos. Ser humilde é uma coisa. Você se rebaixar, você se entregar a padrões vibratórios de escassez, enfim, e muitos outros, não é bom. Porque a gente vai atrair para a gente aquele tipo de padrão vibratório. Então está na hora da gente acordar para a realidade, olharmos para dentro e falarmos assim: eu sou um co-criador da minha própria realidade. E praticar tudo isso que eu estou trazendo para vocês, de conhecimento nesta noite. Comecem a fazer as orações de vocês desta forma. Talvez alguém já estava fazendo assim, mas procurem fazer. Parem de pedir. E procurem mais agradecer. Ah, mas eu tenho muitos sonhos na minha vida ainda. Então você vai agradecer como se fosse aqueles sonhos já tivessem ter sido realizados na sua própria vida. Acabando, pessoal. Reflexão final. Orar é vibrar com consciência. A oração verdadeira não é apenas um ato de palavras, mas um estado vibracional profundo de alinhamento com a fonte. Ou seja, a gente precisa estar alinhado com a fonte, que é amor incondicional. A gente estando alinhado com a fonte, a gente vai estar alinhado com as leis universais. Quando oramos com consciência, nos tornamos emissores de frequência elevada, sintonizados com aquilo que é puro, eterno e real. E ao mudarmos nossa vibração, mudamos o mundo e percebemos e vivemos. Ou seja, pessoal, temos um poder tremendo dentro de nós e a gente ainda não percebeu. Ou se a gente percebeu, a gente não sabe usar. Mas hoje eu estou trazendo um meio de vocês refletirem, para vocês poderem começar a ativar esse poder co-criador que cada um possui dentro de si. Tá? É nesse estado que a oração transcende o dogma e se torna uma ponte viva entre o humano e o divino. Agradecer é afirmar que você já confia, já crê e já recebe. A gratidão não é só um gesto educado, é revelar ao universo que você já está em paz com o que está por vir, pois reconhece que tudo já está em movimento no campo invisível.
Então, pessoal, agradecer é afirmar que você já confia, já crê e já recebe. Então, eu quis trazer esse conhecimento para vocês. Eu não sei se vocês já sabiam disso, mas procurem praticar tudo isso que eu trago aqui para vocês, tá? Existe uma outra questão, eu não vou entrar, porque isso caberia em um outro estudo. Porém, eu vou deixar essa questão para que vocês mesmos busquem dentro de si. E tem uma questão assim, ó. Ah, eu estou fazendo tudo isso que o Fábio ensinou, só que o negócio não vai. O que eu estou fazendo de errado? Eu tenho feito isso, tenho feito aquilo, mas o negócio não chega. Existem muitas questões internas que a gente precisa transformar, como crenças limitantes, dogmas religiosos, ensinamentos distorcidos da realidade, medos, traumas, que está lá no nosso subconsciente. E a gente precisa limpar o nosso HD interno, vamos refletir assim. A gente precisa limpar o velho para que o novo possa entrar. Repito, não é que as coisas não estão dando certo. Você mesmo está bloqueando. Porque tem muita coisa lá dentro ainda que não foi transformada. Tem muita coisa lá que está te segurando. Tirar o velho para que o novo entre. O HD está cheio. O HD está cheio, tem que formatar. Tem que fazer a formatação interna, pessoal. A gente tem que se libertar das ilusões da matéria. Lembra da nossa série de estudos que eu trouxe aqui para vocês? Tá, e como que faz essa limpeza? Eu deixo aí a resposta para cada um de vocês. Eu não vou falar. Vocês têm que buscar essa resposta. Sabe onde que está essa resposta? Está dentro de cada um de vocês. Não é eu, não é o Gilberto, não é o Leandro. Isso aí é de cada um. Cada um sabe das suas crenças, dos seus traumas, dos seus medos. Aí cabe cada um a transformar e liberar espaço para o novo entrar. Aí assim a gente vai se iluminando cada vez mais. Vamos tendo uma sincronicidade com os desígnios da fonte criadora. E assim vamos despertando a nossa consciência cada vez mais. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Agora eu vou abrir para as considerações finais do irmão Leandro, do irmão Gilberto. Se alguém quiser falar, fiquem à vontade. O que vocês acharam dessa aula? Se ninguém quiser falar, tudo bem. Se alguém quiser depois mandar um feedback para o Leandro, para o Gilberto, aí depois eles me passam esse feedback. É importante porque eu posso averiguar se vocês estão gostando desse conteúdo, se esse conteúdo serviu para vocês, se estão auxiliando vocês nessa jornada, né, interna de expansão consciencial. Então isso é muito importante para mim, vocês fornecerem esse feedback, seja aqui, ou seja para o Gilberto ou o Leandro, alguma mensagem no privado deles e depois eles me passam. Tá? Eu vou passar as considerações finais primeiro para o Gilberto, depois para o Leandro.
Aí depois, se mais alguém quiser falar, fique à vontade. Aí, para finalizar, eu vou dar um recadinho, um recado final da nossa próxima aula, que será em junho. Então, fiquem à vontade, Gilberto, Leandro e os demais. Gilbertinho, quer falar, meu amigo? Foi uma aula bacana. Antes nós estávamos discutindo, eu, o Leandro e o Fabinho, né, desde de tarde, o como que nós oramos, né, e falamos um pouquinho. Mas essa consideração final que o Fábio falou sobre o descartar o velho e deixar o novo entrar, é de suma importância. Principalmente se nós conseguirmos, né, pelo menos no final do dia, pararmos e deixarmos o que aconteceu no dia, que é o velho, e deixar o novo tomar conta de nós. As novas vibrações, as novas energias, um outro padrão, a qual dará condições de nós chegarmos ao divino, ao Altíssimo, à espiritualidade superior. E quando nós fazemos isso, eu não tinha me atentado a todo esse conteúdo, porém a gente acaba fazendo e sem ter a teoria, e muitas das coisas eu me pego acontecendo em todo esse material que o Fábio trouxe. Vai acontecendo, né? A gente vai trocando as energias, a gente vai deixando com que a espiritualidade também se aproxime, onde nós buscamos uma outra tipo de vibração. E isso, quando você faz, é o que o Fábio falou. O, o infinito chega até nós, né? O todo chega até nós. A gente está se abrindo e todas aquelas boas vibrações chegam até nós. Então, vamos pegar esse conteúdo. É um material bacana. E para quem não fazia, né, a oração, tentem fazer, tentem pegar esse modelo de oração, para que vocês possam dar início a uma nova jornada, a um novo conteúdo a cada um de vocês. Pois, nós, como o Leandro, o Fabinho também disse, nós estamos em constante aperfeiçoamento. E, neste momento, não nos custa abrir uma nova folha do nosso caderno e tentar, diante dessa oração, desse modelo de oração, praticar para que nossos dia a dia, enquanto encarnado, fique mais ameno, fique menos pesado e nós possamos florescer daqui em diante a nossa vida com mais flores bonitas, cheirosas e com cores vibrantes. Não que nós não fazemos, mas que essas flores que nós tragamos ou cultivamos se tornem coisas mais sensíveis a nós, né? E ao universo. É apenas uma reflexão, é apenas uma ideia para quem quiser pegar, pegar e praticar, vocês não vão estar perdendo. Pelo contrário, a soma que vocês estavam fazendo, podemos dizer aí que vamos começar a multiplicar as nossas melhoras, as nossas vibrações ficarem um pouquinho melhores, o nosso dia ficar mais florido, o nós começarmos a ficar um pouquinho mais elevado, ao invés de nós ficarmos um tanto de X do nosso dia elevado, nós vamos começar a ficar mais. Então, isso daí é um puxão de orelha que o Fabinho nos trouxe e eu acho que vale a pena.
a gente tentar praticar e tirar bons proveitos. Leandro? Bom, primeiro, agradecer aí ao nosso irmão Fábio, porque é um material extremamente profundo, extremamente didático ao mesmo tempo, tá? Eu diria assim, eu, Leandro, falando de todos os encontros que nós pudemos ter com o nosso irmão Fábio até hoje, esse, para mim, foi o mais significativo e o que ele mais assim pôde entregar do potencial dele para cada um de nós, tá? Fabinho, agradeço muito aí, viu, cara? Foi sensacional essa aula de hoje. Você estava inspirado. A gente até brincou antes de começar, que a gente entra uns minutinhos antes, né? Eu ainda brinquei com o Fabinho e falei, rapaz, você tá muito sério hoje, né? Mas tá aí o motivo dessa concentração dele. Ele já vinha aí praticando um pouco do que ele trouxe para nós na aula de hoje, né? Ele colapsando a função de onda aí. Pessoal, esse material que o Fabinho trouxe para nós hoje, geralmente muitos coachings, muitas pessoas voltadas aí principalmente por meio administrativo, né, empresarial, se utilizam muito dessas técnicas de utilizar de termos espiritualistas, de termos energéticos, de termos físicos, quânticos, acaba até meio que se vulgarizando um pouco de toda essa beleza e essa essência que é tudo isso que a gente está falando, tá? Então, assim, primeiro que a gente pode se sentir privilegiado de estar recebendo essas informações, porque geralmente é um estudo que pouca gente se aprofunda e quem se aprofunda acaba cobrando por isso, tá? Essa que é a grande verdade. Dois, muitas pessoas se utilizam simplesmente da informação do colapso da função de onda, de você jogar isso para o universo e ficar vibrando aquilo que você quer. Mas unindo a isso, nós temos aqui todo um aparato espiritual, energético, consciencial e moral por trás, tá? Então, enquanto algumas pessoas estão trabalhando com essa questão da função de onda e do colapso da função de onda de uma maneira crua, tá? Nós aqui agregamos a isso todos esses fatores que eu mencionei há pouco, tá? Então, assim, se a gente conseguir fazer um mix, fazer uma junção de tudo isso, a gente consegue alçar voos bem mais altos, tá? Outra coisa, mas é tão difícil colocar em prática tudo isso e fazer da forma que a gente está aqui refletindo. Pessoal, uma coisa eu posso dizer para vocês: se a gente conseguir, pelo menos, pelo menos, parar de ficar pedindo tanto e agradecer um pouco mais pelo aquilo que a gente já tem e não se lamentar por aquilo que de repente ainda a gente não conquistou, eu garanto para vocês, a nossa vida já dá um salto quântico, tá? Porque podem reparar, pessoas que têm essa coisa da gratidão mais desenvolvida dentro de si, elas são mais felizes, a vida flui de uma maneira melhor. E elas têm problemas? Sim, com certeza. Todo mundo tem problemas. Só que elas conseguem lidar de uma maneira muito mais sábia, de uma maneira muito mais eficiente perante as dificuldades que aparecem. Por quê? Porque quando a gente está nessa sintonia da gratidão, a gente se encontra em maior equilíbrio energético, espiritual, e aí um fator de coisas, né? Um conjunto de fatores. Isso te garante uma estadia melhor na sua atual existência. Tá? Isso vai te garantir uma performance melhor da sua vida, das suas conexões, da maneira com que você interage com o mundo e com as pessoas. Tá? Então, gente, isso que o Fábio está trazendo aqui para nós hoje, isso não é novidade, a gente sabe disso, mas colocar em prática isso é que é o grande X da questão, tá?
Então tá na hora da gente pegar e parar de ficar só refletindo, como o Platão dizia, né, de viver, de deixar no mundo das ideias e trazer para uma maneira mais prática, tá? Então assim, foi sensacional, tá? Gratidão, você tentar trazer para mais próximo de você esse universo daquilo que você almeja, tá? Agradecendo, e é interessante que veio muito de encontro, eu tô tendo ultimamente algumas reflexões muito profundas com relação a essa questão da gratidão, né? Porque, gente, hoje você tá bem, pode ser que amanhã você tá num 24 horas, né, de um plano de saúde ou numa UPA, tentando resolver alguma situação delicada, por exemplo, da sua área da saúde, tá? Então você não sabe. Então agradeça por você não estar hoje passando por uma dificuldade, uma enfermidade, tá? Agradeça porque enquanto você consegue abrir uma torneira para lavar o seu rosto, ou você poder dar uma descarga num vaso sanitário de você ter feito ali a sua necessidade, tem gente que não tem isso, tá? Logicamente, dentro de todo esse contexto que a gente está aqui conversando, né, a gente acaba não refletindo muito com relação aos mentores, protetores, a toda a espiritualidade que está por trás dessa é, dessa efetivação dessas realidades que a gente pode criar através do colapso da função de onda, tá? Por trás disso existem planejamentos reencarnatórios. Você pode tentar fazer os seus colapsos de função, mas de repente não vai ser tudo que você vai ter, porque existem algumas barreiras, existem alguns tratamentos internos, como o Fabinho trouxe no finalzinho para nós, que ainda precisam ser trabalhados, tá? Quando você conseguir se resolver com tudo isso, aí, meu amigo, aí você alça voos, tá? Mas até que isso aconteça, algumas questões precisam ser trabalhadas, tá? Então, gratidão por isso, né? Gratidão por você ter uma condução para te levar para lá e para cá. Ah, nossa, não é, sabe, uma BMW. Não, eu tenho ali um Fusquinha, eu tenho um Golzinho, eu tenho um Corsinha. Cara, tá te levando onde você precisa. Agradeça por isso, tá? Ah, eu tenho um emprego, mas poxa vida, eu ganho mal, não é o emprego que eu queria. Agradeça pelo emprego que você tem. Tem milhões de pessoas que estão na luta buscando uma oportunidade de trabalho para ganhar um salário mínimo, tá? Então, assim, gente, agradecer, gratidão e, enfim, né? Essa mensagem que eu queria passar, mais uma vez agradecer ao Fabinho, agradecer ao irmão Gilberto, né? Como o irmão Gilberto também bem colocou, deixar a nossa vida um pouco mais perfumada, um pouco mais florida, com um pouco mais de tempero, tá? E esse tempero, pessoal, não tá nas redes sociais, não tá na tecnologia, tá nas conexões que a gente faz, no sentir, tá? Jesus já falava que a gente tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Então, fica para cada um essa reflexão. Pessoal, é uma gravação que vocês têm que ter sempre perto de vocês, tá? Graças ao bom Deus tá gravando bonitinho, acho que vai dar tudo certo. Assistam novamente depois disso aqui, tá? Como eu disse, é um material diferenciado. E outra coisa, pessoal, compartilhem esse estudo para demais pessoas que vocês conheçam, que às vezes não participam dos estudos, tá? E outra coisa que eu queria falar para a gente finalizar, que é antes de eu dar o recadinho final, quando você não está naquele dia legal, aquele dia que você deu tudo errado para você, você teve um dia péssimo no trabalho, né? Enfim, você quase bateu o carro, você brigou com o vizinho, você brigou com a sua filha, aquele dia que você fala assim, nossa, o meu dia foi extremamente péssimo. A hora que você chegar na sua casa, você toma um banho, em vez de você ficar reclamando, ah, meu dia foi péssimo, nossa, meu chefe só pegou no meu pé, eu não aguento ficar perto daquele meu colega de trabalho.
Nossa, meu joelho está doendo. Nossa, minhas costas tá arrebentada. Ah, o meu carro furou o pneu. Não, você vai tomar um banho. Eu falo assim, fonte criadora está em mim. Gratidão. Gratidão pelo dia que se passou, que está se passando. Gratidão por esse dia. Gratidão pelo meu trabalho. Gratidão pelo meu chefe. Gratidão por tudo que aconteceu no dia de hoje. Gratidão, gratidão, gratidão. Faça isso. Na mesma hora, você vai elevar o seu padrão, você vai sair daquela frequência. Tá? Reclamar menos, agradecer mais. Pedir menos, agradecer mais. Eu trouxe para vocês aqui um conhecimento muito profundo. Tá? Assistam essa aula novamente, se vocês puderem. Tá? Eu trouxe aqui do jeito mais didático possível, porque é um tema, cara, nossa, quando eu fui para fazer essa aula, rapaz do céu, não é fácil, porque é muito profundo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Então, pessoal, último recadinho para a gente fechar a aula dessa noite, tá? Claro que se alguém quiser falar, fique à vontade. A nossa próxima aula vai ser, seguindo o cronograma das aulas nossas aqui, vai ser dia 18 de junho. Eu vou estar trazendo para vocês uma aula referente às minhas experiências espirituais. Demorou um bom tempo para ficar pronta, mas agora eu consegui deixar do jeito que eu queria. E eu transformei as minhas experiências espirituais em um estudo. E eu acredito que vocês vão gostar também. E só que assim, esse estudo ele não vai ser gravado, ou seja, ele não vai ser disponibilizado no canal. Então se programe para poder participar. Ah, por que ele não vai ser disponibilizado para todo mundo no canal? Porque eu vou contar para vocês experiências muito minhas, coisas extremamente pessoais, sabe? Eu não queria nesse primeiro momento disponibilizar na internet, sabe? Tem experiências que eu vou contar para vocês que eu guardei para mim há mais de 10 anos. E nunca contei para ninguém, tá? Então vai ser bem legal, eu estou bem animado para fazer esse estudo aí com vocês, tá? Das minhas experiências espirituais. Então já vão se programando, mais ou menos ali para o dia 18 de junho, tá? Porque esse estudo não vai ficar gravado. Então, ou seja, quem assistiu, assistiu, quem não assistiu, não vai assistir mais. Tá bom? Bom, pessoal, é isso. Se alguém quiser falar, ou depois quiser mandar um feedback para os meninos aí, fique à vontade, que é muito importante para mim, tá bom? Bom, como na cerimônia de casamento, né? Fale agora ou cale-se para sempre. Então, acredito que tá todo mundo refletindo muito, pelo menos, sobre o que a gente conversou aqui hoje. E isso é extremamente importante, é isso que a gente queria e precisava para cada um de nós aqui nessa noite, tá? Então, queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez o nosso muito obrigado, tá bom? Que a gente possa ter uma noite de descanso abençoado, tá? Gratidão a Deus, né? Agradecendo aí a fonte criadora de tudo e de todos por mais essa oportunidade, agradecer aos mentores e mentoras espirituais que estiveram conosco e continuarão estando nesta noite e nos demais dias de nossas vidas, né? Que sozinho é complicado, tá? Como eu sempre gosto de mencionar, a gente está num oceano de energias, de vibrações e geralmente não são das mais salutares. Então a gente precisa de apoio e isso não quer dizer que a gente não deva também pegar no arado, pegar na enxada e carpir o nosso lote, certo? A espiritualidade vai estar ali assessorando, mas quem tem que fazer o trabalho pesado somos nós, não são eles. A gente tem que, de uma vez por todas, entender isso, tá bom? Então é isso, pessoal. Uma boa noite a todos. Logo mais a gente vai estar disponibilizando esse material para vocês, tá? E assistam novamente. E aqueles que estão assistindo pela primeira vez, assistam novamente também, tá?
quem não pôde participar ao vivo aqui conosco, porque é disso que a gente precisa. É parar de ficar reclamando, de ficar naquela condição de mendigo espiritual, dessa mendicância espiritual, energética e nós passarmos a ser os atores principais desse grande palco da vida de cada um de nós, certo? É isso então, pessoal. Boa noite, fiquem com Deus e até semana que vem. Boa noite, pessoal. Gratidão a todos. Obrigado, gente. Boa noite, pessoal. Fica todos com Deus. Até.